Caros professores, isso não estava previsto originalmente, mas abriram para mim a possibilidade de dedicar uma aula para falar a vocês de coração. Vocês estão ouvindo alguma coisa no fundo? É porque tem uma obra aqui do lado. E talvez o fato do meu prédio estar em construção, talvez tenha a ver com o que eu quero passar aqui para vocês. Só para recomeçar a me apresentar novamente, meu nome é René de Paula Júnior, eu trabalho nesse mercado digital faz um tempo razoável e tem algumas considerações que eu, tendo em vista o papel que vocês têm, a responsabilidade que vocês têm, eu gostaria de fazer uma pequena provocação de pensamento. Vamos lá. A gente passou agora, não sei quantas aulas, falando sobre isso daqui. Tablet. Qual é o sentido de um tablet? Qual é o sentido de vocês terem tablets? Qual é o sentido dos seus alunos terem tablets? Na verdade, não tem sentido nenhum. Nada tem sentido nenhum. A gente dá sentido às coisas. Então, que sentido vocês vão dar a isso, a esse milagre que vocês têm em mãos? Que sentido seus alunos vão dar a essa plataforma revolucionária que a gente tem em mãos? Essa plataforma, assim como o meu prédio, ela continua em construção, é praticamente uma revolução permanente. Muitas coisas que a gente poderia ter dito há 5, há 10 anos atrás, hoje não valem mais, porque esse universo digital não para de se transformar. E talvez muita coisa que a gente tenha dito hoje aqui também tenha data de validade. Mas acho que algumas coisas são um pouco mais perenes, né? Então vamos falar talvez de algumas coisas que já talvez tenham mudado um pouco. Tem uma intenção, havia uma intenção por trás do digital. Pelo menos foi isso que eu acreditei há quase 20 anos atrás, quando eu abracei essa carreira. Eu via aqui, né, eu e muitas outras pessoas, víamos aqui um caminho, uma possibilidade, né? A gente enxergava aqui uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de democratização, né? Estendendo a pessoas o que antes era completamente impossível, né? Eu nasci num mundo dominado pelas grandes emissoras de televisão, hoje eu mesmo produzo os meus próprios vídeos e publico sem pedir licença para ninguém. Então lá atrás, pensando em mim mesmo, em 95, 96, quando eu comecei a trabalhar em internet, eu assumo que tinha nessa minha opção, eu trabalhava em televisão antes, nessa minha opção de abraçar isso daqui, seja o que for, o que isso fosse virar, havia ali uma intenção que a gente poderia chamar talvez de esperançosa, que a gente poderia chamar talvez de iluminista, né? Porque eu achava que havia um sentido inerente, próprio à plataforma digital, que ela, por natureza, ela fosse democratizante, que por natureza ela fosse uma ferramenta positiva, uma ferramenta de conexão. O tempo passou e não demorou muito para eu perceber que eu talvez tenha sido um pouco ingênuo, assumindo que o meio fosse a mensagem, por assim dizer, né? Assumindo que pelo fato da plataforma ser assim ou assado, isso fosse determinar os rumos que as coisas fossem tomar. Não, hoje eu penso diferente, então eu mordo a língua de muita coisa que eu já disse e eu volto ao meu ponto inicial aqui com vocês. Quem dá sentido são as pessoas. E o que a gente tem visto, para nossa surpresa, e isso justifica inclusive eu estar conversando com vocês agora, é que embora isso tenha nascido
com um certo sonho de inclusão, né? Com um certo sonho de alguma maneira, tornar o mundo mais equalitário, né? Diminuir as distâncias, isso não necessariamente aconteceu ou não de forma automática. É perfeitamente possível, hoje em dia, você pegar um aparelho desse e usar de maneira frívola. Usar para jogar joguinho, usar para ficar monitorando a vida alheia, ou ficar se autopromovendo. E na verdade, esses usos um pouco mais, não vou dizer levianos, que é uma palavra um pouco pesada, mas esses usos um pouco mais divertidos e um pouco menos compromissados, acabaram, como era de se imaginar, preponderando e meio que dominando o cenário dessas plataformas, né? E aí fica aqui a gente, eu e mais a Roberta e mais uma série de outras pessoas, tentando puxar vocês e os jovens, os colegas, né, para um uso mais consciente, para um uso mais produtivo, para um uso mais responsável, para um uso mais transformador e não simplesmente um uso de diversão, né? Se a gente parar para pensar também, nem tudo que a gente vê hoje na internet parte do mesmo princípio. Por exemplo, muitas coisas que a gente viu hoje aqui, como a Wikipédia, por exemplo, ela nasce com um DNA que não é da tecnologia, não é do digital, não é do tablet, é um DNA das pessoas que traduziram um certo sonho numa plataforma. Isso é muito claro na Wikipédia. O próprio Google também nasce também não de servidores, protocolos ou bits e bytes, nasce de uma missão simples. O cara falou, olha, a internet é um caos, as pessoas não têm como se orientar, eu quero fazer a ponte entre o que as pessoas buscam e o que elas vão encontrar. Eu vou ajudar as pessoas a navegarem, a encontrarem o que procuram num mar de informações. Um DNA claro. Outras propostas existem, né? Outras propostas nesse mundo em construção, como os nossos pedreiros estão ali trabalhando, quando você pega o propósito de um Facebook, de uma certa maneira é conectar pessoas, mas também tem uma forte pegada um pouco de distração e de entretenimento. Você tem games, você tem plataformas que são só de curiosidades, tem DNAs diferentes. O que eu quero deixar claro é que vocês são professores, vocês vão ensinar alunos, né? Uma coisa é a gente ensinar os zeros e uns, a gente ensinar código, a gente ensinar a programar, a gente ensinar como funciona a máquina. O que eu sinto falta, e eu acho que é disso que não só São Paulo, Carapicuíba, o Brasil, ou mesmo o mundo precisa, é que esses jovens voltem a ser ensinados não só sobre as ferramentas, sobre os meios, mas sobretudo sobre os fins, sobre os valores que são inerentes a qualquer sonho, sobre a visão de futuro que está embutida em qualquer projeto. Como é que a gente passa para esses alunos os valores corretos? Como é que a gente ensina esses alunos a valorizar a sociedade? Como é que a gente abre os olhos desses alunos para o impacto de tudo que a gente faz, né? A minha geração, a geração de vocês, já está começando a pagar o preço, né, de aventuras tecnológicas que hoje a gente vê o ônus que isso traz. É o consumismo, é a poluição, são os recursos naturais, né, a superpopulação. A gente está começando a perceber que alguns desses sonhos foram talvez um pouco descuidados com relação ao... O telefone vai tocar, mas eu não vou atender. Que foram um pouco descuidados com relação ao impacto que isso causa.
né? Talvez porque engenheiros, talvez porque tecnocratas tivessem esquecido um pouco dos valores fundamentais que nos tornam mais humanos. Vocês são professores, né? Eu acredito na educação presencial, eu acredito no papel do professor, eu acho que nenhuma tecnologia vai substituir o que vocês são capazes de fazer: inspirar, orientar, conduzir, conversar, conviver. Se eu olhar para trás e pensar na minha carreira acadêmica, que é relativamente modesta, eu não vou lembrar necessariamente dos currículos, eu não vou lembrar necessariamente dos problemas que eu não soube resolver. Eu vou lembrar dos grandes seres humanos com quem eu convivi, do quanto eles foram importantes na formação do meu caráter, do quanto eles me ajudaram a perceber, mesmo que pelo exemplo, aquilo que realmente conta. Então, se eu tenho alguma contribuição para amarrar aqui, para meio que condensar o que eu acho que é pertinente nessa oportunidade que vocês têm, é essa. Vocês têm diante de vocês uma geração que certamente quer transformar o mundo, mas que muito provavelmente não tem ideia do que faz um mundo melhor. Há um bom tempo já que eu venho falando cada vez menos sobre bits e bytes, cada vez menos sobre techniquez, e tentando resgatar os aspectos mais humanos, né? Há coisas que até hoje o digital não conseguiu substituir. Eu duvido que consiga. Eu acho que todas as tentativas até são um pouco patéticas, que é o valor transformador, o valor de construção, né? O valor formativo, né, do convívio concreto e real entre seres humanos. Vocês têm isso nas mãos e espero que façam bom uso. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Contem comigo sempre. Meu nome é René de Paula Júnior. Grande abraço.